Olá pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Iremos começar a aula hoje com a correção de português. Aqui no livro falando sobre M antes de P e B, né? Então a letra M é aquela consoante que tem, olha, 3 perninhas, diferente da letra N que tem 2 perninhas e essa consoante ela vem antes do restante das outras consoantes, tá bom? E a letra M, ela vem antes apenas do P e do B, tá? Então vamos lá, olha, temos aqui uma atividade na página 18 para completar as palavrinhas. Então, olha, tambor, escrevemos com AM, montanha, ON, tempestade, EM, ambulância, AM e depois AM, lâmpada, AM, bombeiro, OM, pente, EN, sanfona, AN, ponte, ON, tinta, IN, pombo, OM, criança, AN, cantor, AN, amendoim, EN, bombom, OM, bandeira, AN, pimenta, EN e cinto, IN. Aqui temos nessa atividade para completar as frases e encontrar as palavrinhas aqui no diagrama, tá bom? Então, letra A, o pescador colocou a isca no anzol. Letra B, a tromba do elefante estava machucada. Olha, aqui temos tromba. Quando olhei para o lado, vi a sombra do meu gato. A palavra sombra. Aqui está anzol, tá bom? É obrigatório usar cinto de segurança no carro. Cinto. Hoje choveu forte e houve vários relâmpagos. Cadê relâmpagos? Tá aqui, ó, na horizontal. A lâmpada queimou e tudo ficou escuro. Lâmpada, na vertical. E a última, o vento estava tão forte que derrubou um pinheiro. Também na vertical. Na página 20, temos aqui, né, um texto que fala sobre notícia, né? A notícia de algumas contações de história, né? De alguns autores. Então, e suas contações que seriam realizadas em determinada data. Então, é disso que o texto fala, tá? Então, vamos lá para a correção. Pinte de amarelo o título. Como eu falei para vocês, o título sempre é a letra maior, que é para justamente chamar a atenção. Então, é essa parte aqui no começo. E ela fica no topo da história, né? No topo do texto. Como deve ser lido este número? 9, o tracinho e o A. Nona, 9 ou 90? Nona. Qual é o evento que está sendo anunciado? A nona semana do livro infantil. A palavra capital informa onde ocorrerá o evento. Que capital é essa? Florianópolis. Essa cidade é a capital de qual estado? De Santa Catarina. O que ocorrerá durante esse evento? Assinar. Exibição de filmes, apresentações teatrais e contação de histórias. Sobre a linha fina, faça o que se pede. Pinte de azul a linha fina do texto. Então, é essa parte, esse subtítulo aqui, ó, é o que está abaixo do título. Qual é a data de início do evento? Dia 12, tá bom? Dia 12. No último parágrafo da notícia, aparece o título de um livro que está sendo lançado. Complete a tabela. O título do livro: Tomás com Z, A História de uma Vida Feliz. E qual é o nome da autora? Teresa Viveiro. Muito bem, pessoal, agora vamos lá para a correção em ciências. Então, pessoal do segundo ano, aqui em ciências, na página 7, temos uma correção, falando sobre descobertas e invenções. Eu falei para vocês na aula anterior que muitas das coisas que existem, a gente não inventou, ela foi descoberta, né? Então, por exemplo, a madeira. A madeira, ela não foi inventada, mas o que foi inventado são objetos que são feitos com a madeira.
né? Então, algumas coisas são inventadas e algumas coisas foram descobertas, tá bom? Aqui, né, nas aulas anteriores falamos sobre alguns materiais desde a época lá do ser humano primitivo, né, que os instrumentos eram feitos de ossos e rochas. Vimos até a atualidade, até hoje, né, os utensílios de cozinha, tá? Então, é sobre isso que o livro nos fala. Bom, na página 7, aqui está falando sobre o jogo da memória que vocês poderiam ter recortado. Aqui na parte de baixo, escolha 3 objetos e escreva qual é a função de cada um deles. Então, aqui é pessoal, vocês poderiam escolher qualquer tipo de objeto, tá? Assinale com X a alternativa que completa a frase a seguir. Somente na atualidade é que podemos identificar a presença de materiais como plástico e borracha sintética, porque antigamente não tinha, tá bom, esse tipo de material. Antigamente os objetos eles eram feitos de madeira e metal, tá? Os objetos mudam ao longo do tempo, novas tecnologias surgem e os objetos ganham novos materiais e funções. Que materiais geralmente eram usados para fabricar objetos antigamente? Exatamente, a madeira e o metal, tá bom? Na página 8, temos aqui alguns objetos que foram inventados para facilitar a nossa vida, né, no dia a dia. Então, vamos lá, na letra A. Que objeto é esse? Retira a água do cozimento do macarrão sem derrubá-lo ou queimar as mãos. Esse escorredor. Letra B. Protege a cabeça de motociclistas no caso de acidentes, evitando ferimentos graves. É o capacete. Protege os olhos em dias de muito sol, oferecendo mais conforto para enxergar. Os óculos. Escreve com tinta que não se apaga facilmente sem borrar o papel ou as mãos. Temos a caneta. Mudar os canais da televisão sem precisar se levantar do sofá. Que delícia, né, gente? O controle remoto. Triture e misture os alimentos. O liquidificador. E protege as pessoas da chuva. Temos o guarda-chuva. Muito bem, aqui na página 9. O ser humano sempre buscou desenvolver novas formas de utilizar os materiais e os objetos. Aqui nesse texto estamos falando da bolinha de gude, tá bom? Que elas são muito antigas, tá? Elas são egípcias e elas foram feitas com esses materiais que é citado aqui, tá bom? Então a pergunta é: que brinquedo é citado no texto? As bolinhas de gude. No texto circule de azul o nome dos materiais de que eram feitas as bolinhas de gude lá no passado. Então temos argila, pedra, madeira, osso, jade, ágata, metal ou mármore. Vou contar uma curiosidade para vocês, tá bom? O nome da minha filhinha pequenininha é esse daqui, ó. Leiam aí. Ágata. De vermelho, o nome do material de que são feitas as bolinhas de gude atualmente. De vidro, tá? Observe os meninos retratados na obra de arte a seguir. Aqui tá perguntando se você já brincou de bolinha de gude. Então, vocês poderiam responder em algum espaço aqui abaixo, tá bom? Ou se você conhece algum adulto que brincou, né? Eu ia falar que brinca, mas se é adulto, que brincou de algum jogo de bolinha, tá? Ou de bolinha de gude, tá bom? Então, muito bem, pessoal. Agora vocês peguem o livro, o Almanaque de Datas Culturais, que nós temos uma correção. No Almanaque de Datas Culturais, nós temos lá na página 14 um caça-palavras. Era para circular o nome dos animais mencionados no poema. Que poema? Nesse poema da página 12, que fala sobre a data comemorativa, Dia da Conservação do Solo. Então aqui temos um poema, né, que fala sobre jardim, tá bom? Nesse poema que fala sobre jardim, temos alguns animais que foram mencionados, tá? Então temos, olha, cigarra, vou riscando aqui, tá? Borboleta, temos pássaro, temos grilo, sapo, temos lagarto e temos caracol.
Vamos ver quantas palavras ao todo nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vocês precisam ter aí 7 palavrinhas, tá bom? Confiram, tá? Então, nessa data comemorativa do mês de abril, nós vimos sobre a conservação do solo, a importância, né, de conservarmos o solo, né, de termos um jardim bem bonito, onde há muitas flores, né? Então, legal, pessoal. Olha, agora nós vamos lá para a nossa matéria de geografia. Então, pessoal do segundo ano, e geografia na página 7, vamos começar falando sobre transportes de carga. Nós vimos sobre o transporte particular e o público, né? Então, o transporte particular é aquele que leva individualmente, leva você, a mamãe, né? Aquele carro da família, tá bom? Uma moto. Já o transporte público é aquele coletivo bem maior, que leva uma capacidade muito maior de passageiros, tipo ônibus, trem, avião, tá bom? Então, esse nós chamamos de transporte público, tá? Falamos sobre meios de transporte terrestre, aquático, né? Terrestre que anda na terra, nas ruas, aquático que anda no mar e os aéreos que andam no céu, certo? Muito bem. Agora aqui na página 7, vamos falar sobre os transportes de carga. Então, o que que acontece, né? Diariamente as pessoas compram e vendem produtos que são fabricados em várias localidades do Brasil e do mundo. Esses produtos que chegam até as lojas, né, eles vêm por meio do transporte de cargas. Então, temos 4 tipos de transportes de carga. Feito por rodovias, que são as estradas, feitos por ferrovias, que são os trilhos, por hidrovias, que é pela água, e aerovias, que são as rotas, né, pelo céu, tá bom? Então, é por aí que esses produtos que nós compramos, consumimos, eles chegam até as lojas, tá? Aqui tá falando o meio de transporte terrestre, que é o caminhão. Porém, além dele ser um meio de transporte terrestre, ele também é um meio de transporte de carga, tá? Porque ele tá levando, ó, os carros, né, para concessionária, tá? Então, ele é um meio de transporte terrestre e de carga. Aqui estamos falando do trem. Ele também é um meio de transporte terrestre, mas ele circula por onde? Pelas ferrovias, tá bom? E ele também é um veículo de carga, tá? Porque ele também leva lá nos vagões dele os produtos. Aqui estamos mostrando o navio, que é um meio de transporte aquático. Porém, ele circula por onde? Pelas hidrovias, pelo mar. E também carrega mercadorias. E na última ilustração estamos falando do avião, que é um meio de transporte aéreo e também transporta mercadorias, tá bom? Então aqui nós vimos, né, os transportes de carga, certo? Para casa, vocês farão a página 9 e a página 10. Tá bom? Essa parte aqui falando sobre trânsito, aí nós iniciaremos na próxima aula, tudo bem? Então tá certo, essa é a nossa parte 1 da aula de hoje e logo mais tem a nossa parte 2, tá bom? Até daqui a pouco, tchau, tchau!